No Reino Unido está se formando uma grande reviravolta. Exatamente 10 anos após o Brexit, agora a política britânica está negociando um retorno à União Europeia. Até poucos meses, isso era visto como impossível. Quase nenhum político de destaque queria abordar o tema. Porém, nas últimas semanas, o tom mudou repentinamente. O país agora enfrenta grandes tensões com seu antigo aliado, os Estados Unidos. As tarifas atingiram o país de forma bastante dura. As consequências econômicas do Brexit ainda são sentidas até hoje, e ao mesmo tempo, a situação geopolítica parece se agravar cada vez mais. Agora retorna-se ao antigo aliado, a União Europeia. No Reino Unido, as taxas de aprovação para uma reaproximação crescem, e o premier Keir Starmer viaja pelas capitais europeias para promover o retorno à Europa. Particularmente notável foi seu discurso na Conferência de Segurança de Munique. Citação: "Não somos mais o Reino Unido dos anos do Brexit. Não existe segurança britânica sem a Europa, e não existe segurança europeia sem o Reino Unido. Essa é a lição da história, e essa também é a realidade de hoje", disse ele sob aplausos estrondosos e quase de forma melancólica. Mesmo na União Europeia, o apoio ao retorno é alto. O primeiro-ministro da Espanha afirmou sentir falta do Reino Unido na família europeia. E Macron e Merz também esperam por um retorno em breve à Europa. Von der Leyen já está em negociações com negociadores britânicos, sendo que o Reino Unido agora quer ir ainda mais longe do que nunca. Starmer pediu em Munique, ao mesmo tempo, a ampliação para uma aliança de defesa europeia como substituto da OTAN. E agora já se fala até que o Reino Unido poderia estender seu guarda-chuva nuclear sobre a Europa. O que está acontecendo aqui? Por que vemos essa reviravolta de 180 graus no Reino Unido? Como seria o retorno à União Europeia na prática e como ela poderia virar uma aliança de defesa, até mesmo substituindo a OTAN? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje. Vamos primeiro voltar 10 anos, até o ano de 2016. Naquele verão, o país tomou uma das decisões mais importantes de sua história. Em 23 de junho, os britânicos votaram em referendo sobre a saída da União Europeia. O resultado foi apertado, mas claro, 51,9% votaram a favor do Brexit. Na Inglaterra, o apoio foi especialmente alto, enquanto por exemplo, na Escócia e na Irlanda do Norte, a maioria votou contra e a favor de permanecer na UE. Já naquela noite ficou claro que o resultado dividiria o país política e geograficamente. Mesmo assim, o Brexit não foi um surto espontâneo. Durante décadas, uma postura cética em relação à integração europeia foi se formando no Reino Unido. Muitos britânicos viam a UE como imposição externa e ameaça à soberania. Ainda se consideravam uma grande potência e sentiam nostalgia do império. A campanha do Brexit usou mensagens simples. Slogans como "retomar o controle" prometiam aos eleitores que o Reino Unido voltaria a decidir plenamente sobre suas leis, fronteiras e economia. Ainda haveria a relação especial com os Estados Unidos e antigas colônias, permitindo novos acordos de livre comércio. Foi um grande engano, como depois se soube, mas falarei disso em breve. Essa mensagem foi apoiada principalmente por políticos conservadores, mas também por movimentos populistas, que apresentavam a UE como a causa de muitos problemas nacionais. Regulamentações de Bruxelas e a alegada perda de controle das leis dominaram a campanha eleitoral. Porém, após o referendo, instalou-se uma crise política que durou anos, em vez de retomar o controle. O primeiro-ministro David Cameron renunciou imediatamente. Sua sucessora, Theresa May, tentou negociar um acordo de saída, mas fracassou várias vezes no parlamento britânico. O país ficou preso por anos em um impasse político. Só sob Boris Johnson o processo avançou. Com a promessa de realizar o Brexit, ele obteve maioria parlamentar em 2019, e pouco depois, o acordo de saída foi ratificado. No dia 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixou oficialmente a União Europeia. Mas logo após a saída, ficou claro que muitas das promessas feitas durante a campanha do Brexit eram muito difíceis de cumprir. Controles alfandegários dificultaram o comércio, complicaram cadeias de suprimentos e aumentaram a burocracia para pequenas empresas. Ao mesmo tempo, a economia e a política de segurança britânicas continuaram naturalmente estreitamente ligadas à União Europeia, independentemente de isso ser desejado politicamente ou não. Ficou claro que a Commonwealth e ex-colônias pouco se interessavam pelas novas ambições de potência britânica e rejeitavam qualquer tutela econômica. Assim, só houve acordos tímidos, com pouco impacto econômico, como Tim Marshall descreve como o cativeiro da geografia. Porque, ilha ou não, o Reino Unido fica a 30 quilômetros da costa da França, e não da Austrália, da África do Sul ou da Índia. Impressiona como ele previu todo o cenário com tanta precisão antes do Brexit. Baseei grande parte do roteiro em suas explicações.
E bem, a história com os Estados Unidos foi ainda mais desastrosa. Ficou claro que Trump não dava muito valor à relação especial e, em geral, aos acordos de livre comércio. Já durante seu primeiro mandato, o Reino Unido recebeu várias recusas, e a partir de 2025 era só tarifas, tarifas, tarifas. Assim, uma das principais promessas do Brexit caiu, que o Reino Unido ganharia economicamente com novas parcerias globais. Não, pelo contrário, o país ainda permanece economicamente no mesmo nível de 2008. E, em vez disso, ficou claro que nenhum mercado é tão importante para o Reino Unido quanto o mercado interno europeu, bem ali, na porta de casa. Politicamente, quase não houve recuperação do controle, apenas um teatro político típico de país do terceiro mundo. Em apenas um único ano, o Reino Unido teve 3 primeiros-ministros diferentes. No início de 2022, Boris Johnson ainda estava à frente do governo. Mas após inúmeros escândalos e crescente pressão de seu próprio partido, ele teve que renunciar no verão. Ela foi sucedida por Liz Truss, mas seu mandato se tornou um dos mais curtos da história do país. Seu programa radical de impostos causou pânico nos mercados financeiros, a libra despencou e os juros dos títulos do governo dispararam. Poucas semanas após assumir, ela perdeu o apoio do partido e renunciou. Em seguida, Rishi Sunak assumiu o cargo de primeiro-ministro, mas também resistiu por apenas cerca de 2 anos, e assim chegamos ao mandato de Keir Starmer. Sob sua liderança, o rumo mudou totalmente. Em vez de confronto, Londres voltou a apostar na aproximação. Isso está ligado à nova situação geopolítica e ao clima popular. Pesquisas no Reino Unido mostram maioria estável a favor de mais cooperação com a União Europeia. E pela primeira vez desde o referendo, várias pesquisas mostram que a maioria é favorável ao retorno à União. 10 anos após o Brexit, o clima político muda visivelmente. O afastamento da Europa começa a se reverter em reaproximação. Mas o que deve acontecer agora? Starmer defendeu um reinício completo. A economia britânica precisa urgentemente reabrir o acesso ao mercado europeu, com várias propostas já debatidas no parlamento. Isso inclui principalmente possível participação em união aduaneira com a UE para reduzir controles de fronteira e burocracia para empresas. Todos conhecem as imagens dos longos engarrafamentos de caminhões nas fronteiras. Também se discute o retorno ao mercado interno europeu, começando por áreas como padrões industriais e alimentares. Assim, as cadeias de suprimentos devem ser simplificadas, tornando as exportações mais competitivas. No setor de energia, o governo planeja integração mais estreita. O Reino Unido busca maior integração ao mercado europeu de energia elétrica para estabilizar preços e garantir segurança no fornecimento. A cooperação em pesquisa, universidades e tecnologia deve ser ampliada, pois as instituições britânicas ficaram fora de muitos programas da UE após o Brexit. Novos acordos sobre migração e fronteiras estão sendo debatidos para facilitar o intercâmbio de trabalhadores, estudantes e profissionais qualificados. Politicamente e militarmente, está indo além de qualquer outro primeiro-ministro britânico. Londres negocia participação em fundos de defesa e projetos militares europeus conjuntos. Starmer destacou que a Europa deve se unir mais na segurança e que o Reino Unido quer liderar esse processo. O objetivo é uma parceria de segurança e defesa que reintegre o Reino Unido nas estruturas europeias. Segundo líderes da União Europeia, Reino Unido e França poderiam oferecer proteção nuclear aos Estados europeus envolvidos. Na prática, isso formaria um centro europeu de dissuasão que, em caso de emergência, seria capaz de agir mesmo sem o total apoio dos Estados Unidos. Assim, a União Europeia poderia se tornar uma OTAN europeia além do aspecto econômico. Porém, só as próximas negociações devem esclarecer melhor. Do ponto de vista britânico, imagina-se um estado intermediário, com o país retomando vínculos com a União Europeia sem ser membro oficial. Keir Starmer mataria 2 coelhos com uma cajadada, reaquecendo a economia e, após Trump, reposicionando o país geopoliticamente. Além disso, ele acalmaria regiões como Escócia e Irlanda do Norte, que exigem voltar à União Europeia. Por outro lado, ele também não desagradaria demais os defensores do Brexit, que agora tem uma nova liderança com o Reform Reino Unido. A União Europeia provavelmente não se oporia a tal acordo. Os principais países da União Europeia e a Comissão indicaram não guardar ressentimentos e aceitariam cooperação mais próxima com o Reino Unido, pois nessa nova ordem mundial, ambos só podem funcionar juntos em uma união forte. E o Reino Unido, por mais que resista repetidamente, sempre fará parte do continente. O que acham? Devemos dar outra chance aos britânicos e aceitá-los de volta na UE? Comentem. Se vocês também têm interesse em saber o que o Reino Unido e a UE estão planejando juntos com a China, então eu recomendo muito este vídeo. Divirtam-se assistindo. Nos vemos na próxima vez. Até lá!